Olá, eu sou a Onésia, a sua professora de arte. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o mundo do teatro e, principalmente, falando sobre dramaturgia brasileira. Legal, né? Então, vamos lá começar a nossa aula? Primeira coisa é que a gente vai trabalhar a dramaturgia brasileira, tá? Que a gente também pode chamar de dramaturgia nacional, sendo que é considerada moderna. Como assim? A do século XX, ok? Então a gente vai trabalhar principalmente focando em alguns dramaturgos, porque dramaturgia é escrita, tá? Feita, pensada para ser executada no teatro. Então ela tem toda uma organização, uma composição, né? Uma forma de se escrever que é pensada para a cena. E no nosso campo nacional a gente vai encontrar inúmeros dramaturgos. A nossa dramaturgia brasileira é extremamente rica, ok? Sendo que aqui eu vou trazer alguns exemplares da dramaturgia moderna, tá? Eu não trago da contemporânea, eu trago da moderna. Então, falando, né, a dramaturgia brasileira é repleta de autores talentosíssimos e tem levado para os palcos temas e questões, tá? Que são urgentes e servem para uma reflexão profunda sobre a nossa sociedade. Aí eu fiz aqui, tá, uma pequena amostragem, né? Eu selecionei 5 dramaturgos modernos aqui no Brasil para a gente ter esse panorama da construção dramaturga nacional, beleza? Primeiro que eu trago para vocês é o Nelson Rodrigues, tá? Detalhe, ele nasceu em Pernambuco, mas ele vai viver muito no Sudeste, basicamente a vida dele toda. Nelson Rodrigues, ele nasceu em 1912 e falece em 1980. Foi um escritor, jornalista, dramaturgo, tá? Ele revolucionou o teatro nacional. Inclusive, o teatro moderno que a gente fala inicia com Nelson Rodrigues. Então, Nelson Rodrigues é o primeiro a pensar de uma forma dramatúrgica nessa concepção de pensamento teatral, da dramaturgia e da encenação de uma forma moderna, saindo do tradicionalismo. E a peça que vai revolucionar é Vestido de Noiva. Porque, para quem não conhece, é uma peça que trabalha em universos tanto da memória quanto da realidade. Então, é uma peça que vai buscar da psicologia. E isso é revolucionário para o início do século XX, quando essa peça foi lançada, tá? Outras peças do Nelson Rodrigues que também tem esse caráter meio psicológico, social, é Boca de Ouro, A Falecida, Toda Nudez Será Castigada. Inclusive você encontra essas peças reunidas em blocos, tá? Que é dividido em peças psicológicas, tragédias cariocas, são bem interessantes, tá? Eu indico todo mundo que leia pelo menos alguma peça de Nelson Rodrigues para ter noção da forma como esse dramaturgo escrevia, porque ele utilizava inclusive palavras do cotidiano. Isso também é revolucionário. Sair da linguagem acadêmica para a linguagem coloquial. Ele teve uma carreira, claro, a história dele é marcada pela crítica, inclusive pela violência. Ele sofre uma violência dentro da família dele, muito séria, que vai acarretar ele ter essa postura, tá? E ele vai começar a explorar nas suas peças a vida cotidiana, né? O subúrbio carioca, principalmente, os crimes, os incestos, né? A parte sexual proibida. E vai ter diálogos, tá? Carregados de tragédia e também com bastante humor. Esse aqui é o nosso amigo, nosso maravilhoso Nelson Rodrigues. Aí eu trago exemplares, tá, das capas, tá, de alguns das suas peças. Vale salientar que você pode encontrar com essa capa ou com outras, tá? Porque como essas são relançadas frequentemente por várias editoras, você acaba encontrando, tá, com diferentes capas. Aqui é a primeira é a versão individual, como assim? Você compra a peça individual, que eu trago o exemplo do Beijo no Asfalto. Ou você compra um conjunto, é um livro que vai ter um conjunto de peças. Que aqui é as Tragédias Cariocas 2. Vai ter Tragédias Cariocas 1 também. Então você vai encontrar
ou na versão individual as peças, você compra o livrinho que é a peça, ou você compra um livro que tem um conjunto de peças dentro, tá? E aqui eu trago o cartaz de um filme, tá? Esse é um filme, sendo que esse filme é inspirado numa das dramaturgias, num dos textos dramáticos de Nelson, que é O Vestido de Noiva. Inclusive, você encontra facilmente esse vídeo em plataformas, tá? Inclusive gratuitas, beleza? Aqui no YouTube também, se eu não me engano. Então, é um filme brasileiro, tá, pessoal? E ele é com base nessa peça do Nelson Rodrigues, chamado Vestido de Noiva. Inclusive, muitas obras de Nelson Rodrigues virou filme, virou seriado, tá? Outro artista nosso, que inclusive nem precisa de apresentação, né? Porque praticamente é o nosso xodó. Todo mundo conhece o nosso querido aqui, Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna, ele foi um escritor, dramaturgo e poeta. Então a gente vê que essas pessoas da dramaturgia, elas também expandem para outras áreas, tá? Da questão da escrita. Eles não ficam só na dramaturgia. O Ariano é esse caso, o Nelson também foi. O Ariano, ele ficou conhecido principalmente, né, por a sua questão de colocar, né, personagens da cultura popular no universo literário dele. Então, ele vai cair nas graças do nosso público, né, do brasileiro, e ele vai, de certa forma, trazer, inclusive todo mundo gosta muito, né, dos dois personagens que quase todo ano, mais de uma vez por ano, aparece na televisão brasileira, né? O filme que é baseado, tá? Não é literalmente o filme mais recente. Ele é baseado na obra do Ariano, inclusive não só na peça O Auto da Compadecida, mas em outras, tá? Que traz o Chicó e o João Grilo, que ganharam a nossa graça popular, né? Então, são dois personagens que praticamente todos conhecem, por fazer parte desse universo que é televisivo, cinematográfico, mas totalmente literário. O nosso querido Ariano maravilhoso, um amor de criatura. Vamos pro próximo. Aqui, exemplos de livros, tá? O exemplo de capa do livro do Auto da Compadecida, que vai dar origem a tanto espetáculos teatrais que até hoje existem, que vocês encontram virtualmente também as gravações, quanto em obras cinematográficas baseadas também nessa obra. E aqui a gente tem um campo, tá, literário do Ariano, que vai além do teatro, também vai para escrita narrativa, como a gente tem A Pedra do Reino e Fernanda Isaura, tá? Mas O Casamento Suspeitoso e A Mulher Vestida de Sol são peças teatrais também, beleza? Outra personagem do Teatro Nacional, né, da dramaturgia nacional, é a nossa querida Maria Clara Machado, a nossa versão feminina, tá? Vamos ter uma mulher também aqui representando. A Maria Clara, ela é a nossa representante do teatro infantil. Ela vai ser uma autora que vai escrever peças pensando em crianças, pensando nas crianças. Então, a vertente dela, a forma de escrita dela, o pensamento dela é voltado para o universo infantil. Então, Ana Maria Clara Machado, de 1921 a 2001, ela foi escritora, dramaturga, atriz também, tá? E ela é autora de famosas peças infantis. Inclusive, ela é fundadora, tá, do grupo Tablado, que existe até hoje, que é uma importante escola de formação de atores, tá? A Maria Clara, né, Machado, foi considerada a maior autora do teatro infantil do nosso país. Inclusive, ela é referência do teatro infantil, porque ela não vai pensar a criança de uma forma infantilizada. Ela vai trazer na dramaturgia dela, claro, um universo infantil, mas mensagens que chegam para um público infantil e qualquer criança da época de 20, 30 anos atrás, hoje se encanta com as histórias contadas pela Maria Clara. E ela vai escrever, tá, em torno de 27 peças para esse público. A nossa querida, né, Maria Clara Machado. Aqui exemplo, tá? Pluft, o Fantasminha. É uma coisa legal. A história do Pluft, só para vocês entenderem rapidinho, é uma história de fantasma, sim. Mas a Maria Clara, ela dizia que... Por que as pessoas têm medo de fantasmas? Eu tenho medo de fantasmas.
Mas será que os fantasmas têm medo da gente? Então, essa é a premissa da história. Um fantasminha que tem medo de pessoas. Isso não é massa? Então ela vai trabalhando esse universo de uma forma diferenciada. E como o Nelson Rodrigues também, você consegue encontrar, tá, em Ana Maria, Ana Maria, Maria Clara Machado, você consegue encontrar peças em um livro só, como é o caso dessa coleção aqui. Que aí você tem A Bruxinha que Era Boa, que é como se fosse a peça mais conhecida, e outras peças. Aí dentro desse livro você tem 4, 5 peças da Ana Maria. Inclusive, por que eu tô dizendo Ana Maria, hein? É Maria Clara Machado. Você encontra várias peças dela. Inclusive eu indico para quem gosta comprar, tá, a coleçãozinha, porque inclusive sai mais barato, ok? E o último dramaturgo que a gente vai trabalhar hoje, inclusive o único que está vivo, eu acredito que quando vocês assistirem esse vídeo ele esteja ainda, porque é um coraçãozinho, tá? Eu estou fazendo em 2020 esse vídeo, 2021. Então, espero que nosso querido Chico Buarque esteja entre nós ainda. Chico Buarque, ele é cantor, compositor, escritor e dramaturgo. Então, tipo assim, esse é o cara que vai além. Ele não só vai ser escritor, ele também vai ser da parte da música. E a maioria das peças de teatro dele vão ser extremamente musicais. Então, ele vai colocar esse universo da música nas peças teatrais dele. Então, a gente pode dizer, tá, que muitas peças dele têm a própria letra da música e são bem interessantes, são bem bonitas, inclusive. E ele é um dos principais artistas brasileiros. Ele é extremamente conhecido por ele ser um intelectual e um atuante na política. E tido como os nomes, né, ele é um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. E além dele compor canções que vão ser extremamente importantes, como Cálice, né, muitas delas criticam, né, trazem críticas e fazem denúncias sociais. Não só as músicas, tá, meus amores? Toda a literatura dele, a parte tanto da musical quanto a teatral, dramatúrgica, como a parte de escrita, né, mais narrativa, traz essas denúncias. Então, eu indico a leitura de Chico Buarque, tá? Ele é maravilhoso. Aí eu trago, né, uma foto mais recente, que é a foto dele mais recente. Ele é um senhor, tá? Então, é exemplo de algumas obras do Chico. Essa que é Gota d'Água, perfeita, maravilhosa. Inclusive, nessa peça, ele vai resgatar um mito grego, tá? Que é um mito de Medeia. E ele traz para o universo de uma favela, de uma comunidade carioca. Se eu não me engano, é carioca. Como comunidade mais popular, mais brasileira. Pronto, para não cometer gafes, né? Então, ele traz todo esse universo. E é a história de uma mulher mais velha que se envolve com um homem mais novo, né? Casa-se com esse homem. Sendo que, com o passar dos anos, né? A mulher, que é bem mais velha, diferença de idade entre os dois é uns 10 anos, fica cada vez mais evidente. Então, vai ter todo um problema, né, de embate de gerações e de interesses entre esse casal, que vai eclodir nos desfechos, que é similar ao do mito de Medeia. Então, é uma peça grande, tá, pessoal? É um textinho bem grossinho, mas vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena a leitura. Eu já assisti na versão espetáculo, tá? E durou 3 horas. Então, é um texto grande, tá? Grandinho, mas vale muito a pena a leitura. E outra peça dele, que é Cala a Boca Bárbara, que é basicamente a música de uma referência, né? É também uma peça bastante política, tá? E de uma mulher praticamente à frente do seu tempo. Então, são 2 leituras que eu indico do Chico, tá? Para que vocês, caso tenham acesso e oportunidade, façam, que vale muito a pena. Então, a gente termina a nossa aula aqui, tá? Sobre dramaturgia brasileira. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não deixa de curtir, tá? E, caso queira, rever o vídeo. Então, beijo, até a próxima aula. Vai!